Você já ouviu falar que o corpo é uma máquina? Então, não é. Quando a gente compara o corpo a uma máquina, a gente está comparando um corredor de rua a uma máquina de lavar roupa. E tem algumas diferenças, mas eu vou te explicar. Olha só, pensa numa máquina de lavar roupa que tem aqueles pezinhos, né, para ela ficar ajustada. Se o pezinho está desregulado, quando a máquina começa a centrifugar, ela começa a dançar pela lavanderia, faz aquele barulhão. E está escrito no manual, olha só, se o pezinho está desregulado e a máquina começa a sambar por ali, a máquina vai quebrar. Isso é uma máquina. O corpo humano, ele não é uma máquina, ele é um sistema complexo. Qual que é a diferença? Num sistema complexo, o pezinho desregulado não necessariamente significa que o corpo vai quebrar, não necessariamente significa lesão, porque num sistema complexo, a interação das duas coisas, pezinho torto e lesão, não é direta, não é linear. Mas eu vou te dar um exemplo mais claro. Um monte de coisa é sistema complexo. Trânsito, economia, ecologia. E tem um exemplo de ecologia que eu li que eu achei muito legal, que é assim. Os Estados Unidos queriam aumentar a pesca lá de uma determinada região, para aumentar o faturamento mesmo com a pesca, tá? Aí falaram assim, bom, vamos trazer um peixe para cá que dá muito dinheiro lá na pesca do Nilo, chama parca do Nilo. Era um peixe da África que dava muita lucratividade para pesca lá. Aí o que eles fizeram? Pegaram a parca do Nilo, tiraram da África e levaram lá para os Estados Unidos. Então, uma relação direta seria mais peixe lá no rio, essa parca do Nilo, mais lucro, certo? Isso é um sistema não complexo, uma máquina, tá? Relação linear. Só que o que aconteceu? Ecologia não é assim. Lá nos Estados Unidos, esse peixe fez um rebuliço lá, sei lá, comeu os outros peixes e o ambiente não era tão propício para ele. O que aconteceu foi que, na verdade, mais peixe significou menos pesca, significou menos lucro com aquilo. Porque em sistemas complexos é assim que acontece, as relações não são tão lineares. Mais peixe não significa necessariamente mais pesca. E no nosso corpo é assim também. Então é muito perigoso quando a gente simplifica demais, quando a gente pega e fala assim, então, se meu pé tá um pouquinho virado para fora, eu com certeza vou me machucar. Não, porque isso é uma máquina de lavar. Você não é uma máquina de lavar, você é um sistema complexo, onde as interações são mais complicadas e não são tão diretas assim. Tem um livro que fala bastante sobre isso, é um livro chamado Antifrágil. Ele explica que os sistemas complexos têm características próprias. Uma é essa relação não direta das coisas, e uma outra é o próprio título do livro, que é muito interessante, que é o corpo é antifrágil. Como assim? Uma máquina de lavar, se ela for de vidro, ela vai ser frágil, certo? Então ela é de metal lá, sei lá, o material que eles usam, inox, que material que é aquilo, será? O avião, né? Então, a máquina ela é resistente. Então, máquinas ou são frágeis ou são resistentes, certo? O corpo não, nem nenhum nem outro, ele é antifrágil. O que significa? Que quanto mais ele recebe estresse, mais forte ele fica. Para ele evoluir, para ele ficar mais resistente, mais forte, mais saudável, ele precisa sofrer um tiquinho. Diferente de uma máquina, que se você bota um aço lá para sofrer, ele não vai ficar mais forte, vai continuar igual. O corpo não, quando ele sofre um pouquinho, ele evolui, ele fica mais forte. É claro que isso tem um limite. Um estresse de você cair da janela de 15 andares não vai deixar mais forte, né? Vai daí quebrar definitivamente. Mas um estresse dentro de um determinado limite vai te fazer evoluir. É por isso que hoje a maioria dos tratamentos envolvem carga, atividade física. Por exemplo, uma coluna com hérnia de disco. A pior coisa do planeta para uma coluna é você ficar deitadinho o dia inteiro poupando ela, porque ela vai definhar. Como o corpo é antifrágil, ele não é uma máquina, você precisa ir botando estresse, botando carga para aquela coluna ir ficando mais forte, mais saudável, mais evoluída. Sabe essa história de que quem tem hérnia de disco não pode pegar peso, tem que poupar? Isso é de conduta de 20 anos atrás. Eu atendi um paciente que tem hérnia de disco há 10 anos. Há 10 anos ele não pega peso. Se chega do mercado, é a esposa que pega o saco do mercado. Se vai por alguma coisa no porta-mala, é a esposa que coloca. Ele não pega mais peso porque é a minha coluna, o médico falou que eu não posso. Olha a lógica disso. Uma coluna que nunca pega peso vai ficando cada vez mais destreinada a pegar peso. Vai ficando mais fraca, vai ficando mais definhada, vai ficando, vai piorando. Aí se em determinado momento ele tiver que pegar um peso, sei lá, o filho vai cair no chão, ele precisa fazer aquilo. A coluna não tá mais preparada. Aí quando ele vai pegar o peso, aí trava e fala, foi porque eu peguei o peso. Não, foi porque você deixou de pegar peso durante anos e a coluna ficou destreinada. Hoje é o contrário, a gente sabe que a gente precisa estimular, botar estresse. Estresse, eu digo, é carga, é treino, para o corpo ir melhorando, diferente de uma máquina. Vocês percebem que quando a gente olha o corpo como uma máquina, a gente não tá olhando para o corpo como ele é de
verdade. Isso explica, por exemplo, quando eu digo assim, olha, seu joelho cai para dentro na corrida, mas tudo bem, não tem problema seu joelho cair para dentro. Você não é uma máquina de lavar roupa, você é um sistema complexo. E hoje a ciência já sabe que essa quedinha do joelho para dentro não está relacionada à lesão. É igual o peixe, entendeu? Não tem essa relação direta. Joelho caindo para dentro não significa lesão. Outras coisas a gente já sabe que existe uma relação mais direta, como por exemplo impacto. Alto impacto na corrida, aí sim aumenta o seu risco de lesão. Então, quando a gente olha para o corpo como um sistema complexo, a gente entende ele muito melhor e trata ele muito melhor do que ficar comparando o corpo com uma máquina, o que ele não é. Bom, eu converso mais sobre o corpo, como ele é, e não cheio de regrinha esquisita, no meu Instagram. Eu queria te convidar a ir lá seguir, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário, tá bom? A gente se vê lá no Instagram, me segue aqui também para mais papos como esse.